não se realiza. Outras vezes, agora, por exemplo, disseram que não tiveram feedback, ou seja, não souberam ao certo porque que não se realizou. Das outras vezes tiveram? Sim, das outras vezes até falaram de que não havia ainda condições para a realização, porque as candidaturas ainda, havia listas que não estavam... Não se fechou. Não fechou. Portanto, havia, de facto, depois, mas a diferença das outras vezes é que havia um antecedente e avisou-se com antecedência. Né? Eu estou a falar aqui, o facto. E esta última é que foi digamos... A gota d'água, como se diz. Foi um absurdo, porque é marcar as eleições, enviar o convite, desde há mais de um mês que toda a gente está concentrado para ir para a Assembleia. Anunciou-se no Telenor, não é? Recebemos uma primeira convocatória e depois, na véspera, eu, pelo menos, a véspera, recebi o plano da a programação. Eu fiquei satisfeito como membro, naturalmente. Fiquei super satisfeito, até vi a figura da Sua Excelência, o primeiro-ministro queria. Eu disse, olha, poxa, finalmente a Câmara vai fazer alguma coisa, não é? Para nos honrar e para, efetivamente, o governo, com a presença do governo, para, efetivamente, nós começarmos a demonstrar que somos parceiros, porque a nova era tem que começar. Não é? Hoje, a sociedade santomense começa, efetivamente, a marcar passos e temos aqui todos de mãos dadas, não é? Contribuir para o desenvolvimento disto, não é? Eu, pelo menos, tenho ideias particulares, já partilhei isso com muita gente, de que eu não consigo exercer, tanto fazer a atividade que nós pretendemos neste mercado, se o setor empresarial não estiver organizado. As pessoas querem financiamento, as pessoas querem... Nós, inclusive, não sei se sabe, nós lançamos o desafio ultimamente de algumas instituições se organizarem em cooperativas para conseguirem algum financiamento. Porque nós queremos associar o setor privado, o Estado santomense, a Câmara de Comércio. Essas instituições nós temos que estar unidos de forma muito sólida. Porque há coisas que as pessoas já disseram no passado que não é possível, nem vamos fazer. Investir nessa área nem é possível. Mas é possível, sim, se nós estivermos organizados. E depois as pessoas dizem, não, ele diz que é possível. Nós temos elementos, podemos formar pessoas, e quando eu digo formar, porque nós temos experiências, tanto nesse mercado como fora desse mercado, em que nós podemos efetivamente buscar alguns exemplos bons, não é copiar e colar como muitos fazem, adaptar a nossa realidade, criar fundos de garantia, criar seguros adaptados, e envolver os parceiros de por aí fora e atuar em setores que efetivamente hoje são setores importantes. Hoje em dia fala-se muito do setor agrícola que está jogado à sua sorte, mas que é um setor que nós podemos dinamizar, mas tem que haver organização. Como é que vamos fazer? Temos a criar fundos de calamidade, temos a criar seguros adaptados, temos a criar fundos de garantia. Há um conjunto de elementos que nós podemos fazer e que nós podemos formar a sociedade organizada. Eu digo sociedade organizada, e a Câmara de Comércio exercendo seu papel, né? É muito importante. Sabe-se que a Câmara de Comércio não tem uma sede própria, mas já existe um montante para financiar, portanto, a obra. E até agora vê-se que não existe mesmo uma sede. Isto significa ou implica, mais uma vez, a falta de organização? Sim, quer dizer, eu não posso ajuizar o que eu não sei. Eu sei que no passado muito recente, a Câmara de Comércio tinha no seu seio, portanto, tinha alguns meios financeiros que foi colocado à disposição da Câmara. Hoje, a única pergunta que eu faço é como é que ela foi gerida, não sei. Só sei, nem vale a pena aqui citar o caso de especular e vários casos, porque eu não tenho informações próprias. Mas eu preciso ter. Eu sou um membro recente da Câmara de Comércio. Escrevi o banco logo que nós abrimos as portas públicas, foi uma das principais coisas que nós fizemos. Por quê? Porque é lá onde que nós podemos exercer convenientemente a nossa atividade. Tá? Hoje, nós estávamos à espera da Assembleia Geral, que iria fazer uma apresentação de contas, não é? Nessa apresentação de contas, obviamente, que eu poderia colocar perguntas sobre como é que foram geridas os fundos, os donativos, os meios que foram colocados à disposição da Câmara. Não é? Como é que elas foram geridas? Nós sabemos, mas eu também não posso vir dizer que elas foram mal geridas. Não, de jeito nenhum. Eu só falo sobre coisas que eu tenho provas e que eu tenho elementos para ajuizar. Mas eu estou interessado, porque nós também podemos ajudar a própria Câmara na gestão dos recursos que são colocados à disposição da Câmara.
Há alguns elementos que permitem à Câmara, elementos, digamos, financeiros, digamos, que nós podemos criar, permitindo à Câmara de refinanciar os seus membros com os recursos que pode conseguir através de apoios, sem que esse recurso desapareça. Eu dou um exemplo, por exemplo, a Câmara, se recebeu, por exemplo, 1 milhão de euros, ao invés de repartir esse 1 milhão de euros para os membros da Câmara, pode constituir um fundo de garantia. Exato. E este fundo de garantia permitir, com definições de critérios transparentes, que cada membro da Câmara que preencher os requisitos que nós definirmos pode recorrer a essa linha de financiamento. Sim. E essa linha de financiamento só vai cobrir o risco operacional se efetivamente houver um problema, não é? Porque se a instituição selecionada pode ser via um concurso público, em que podemos, eu não estou a dizer que essa tem que ser passada no BGFI, pode ser qualquer outra instituição. Pode ser qualquer outra instituição, mas, mediante concurso, cada instituição apresenta qual é a modalidade de gestão da linha e os membros da Câmara recorrer sem problema nenhum. Isso permite à própria Câmara de se recapitalizar para que, efetivamente, os recursos colocados à sua disposição sirvam aos interesses de todos os membros. Sim. Depois a Câmara tem que definir prioridade. Quando os recursos vêm, para que setor nós vamos financiar? Sim. Vamos todos meter na agricultura, vamos meter na pesca, vamos meter no serviço, no comércio. Portanto, é uma definição que nós temos aqui. Os quadros da Câmara. Hoje em dia a Câmara já tem quadros. Palestras, organizar palestras, debates, chamar os parceiros e definir o que é que nós vamos fazer com isso. Exato. Conceição, em que pontos mais é que a Câmara falha? Se é que pode citar. Olha, para mim o fundo é a desorganização. O fundo é não espaço, vamos dizer assim, para nós efetivamente exercer o nosso papel. Em que pontos é que a Câmara mais falha? Que outros pontos é que acha que a organização e a Câmara ainda não descobriu, até agora, a Câmara foi criada com vários objetivos, quando veio o Estatuto há um N de situações que efetivamente até dá gosto de ver, mas até agora a Câmara não conseguiu definir, portanto, o seu verdadeiro papel na sociedade. Funcionou durante muito tempo, mas ela não diz para que nós efetivamente, o que nós efetivamente devemos fazer. E as pessoas que estão lá ainda não estão em condições de materializar, eu diria mesmo que 30% desses objetivos. É este o problema. Olha, para mim, só complementando o que o Dr. Castilho traz, dá a impressão que a Câmara não tem a clareza do seu papel e ela talvez não percebe o papel dela como parceiro do desenvolvimento. Para mim, esse adiamento sucessivo da Assembleia é adiar a organização, é adiar o dinamismo, é adiar a organização, vamos dizer assim, da sociedade mais voltada à classe empresarial, do setor privado, que sente, vamos dizer assim, o anseio, a necessidade de se posicionar e de contribuir efetivamente. Caso já houvesse realizado esta Assembleia, de que forma é que acha que as coisas estariam a ocorrer ou a decorrer? Bem, é assim, caso já não seria mais aquela direção que está aí, já tivesse um outro corpo diretivo, acha que as coisas estariam diferentes? Bem, é assim, eu sou daqueles que não acredito que é uma direção que vai mudar tudo, que vai fazer as coisas, vai fazer milagre, digamos assim. Sim. Mas o que eu estou a dizer é, nós precisamos ter um terreno, terreno propício para começar, porque não é só o presidente que vai fazer, nós precisamos ter um terreno propício em que nós possamos, em conjunto, discutir os problemas ligados à Câmara. Eu digo, há muitas coisas que hoje em dia o Estado faz, várias direções do Estado faz, que a Câmara devia chamar esses serviços para si. Mesmo a nível da direção do comércio, mesmo a nível da organização de alguns concursos, algumas formações, algumas palestras, a Câmara devia assumir este papel enquanto parceiro. E para tal tem que haver um cenário com um terreno próprio. Hoje há uma questão que é muito importante. Nós falamos de que São Tomé e Príncipe tem uma posição geoestratégica importante para o mercado da sub-região e por aí fora. Diga-me, o que é que se fez? O Estado já fez os contatos que devia fazer, fez as parcerias. Há muita gente, os ministros deslocam sempre, o Presidente da República também faz muito.
Mas o que depois, o problema é que, vamos imaginar, o Presidente da República vai, não é? Ele faz aquilo que é diplomático, vende o país, mas nós, por detrás, temos é que jogar o nosso papel. O Presidente não vai... Aquelas questões técnicas, digamos assim, tem que ser feita com homens, os empresários. Sim. Politicamente, se faz esse acordo, o país está aberto, há aquela abertura, não sei o que lá, ok, tudo bem, mas está aberto mesmo. Mas por detrás, e depois, eu não sei se já fez algum trabalho sobre as missões, algumas vergonhosas que a Câmara de Comércio fez no passado. Elas não são missões que, da forma como são organizadas, não ganham, quer dizer, não se faz nada. As missões de uma Câmara de Comércio para um país tem que ter resultados. E nós pretendemos, como eu disse, prestar serviço. Mas o que é que se fez? Quais são os demarches? Em que áreas vamos prestar serviço? Portanto, tudo isso nós não definimos, é tudo. Então, o que estou a dizer é que nós temos aqui, efetivamente, eu digo, por exemplo, as empresas, há muitas empresas aqui a nível nacional que dizem, opa, nós não temos mercado. Exato. Não temos mercado. Mas temos um mercado aqui na sub-região de 300 e tal milhões de habitantes. Há muitos concursos que acontecem nesses países. Mas as empresas nacionais não têm conhecimento? Não. Vão participar como? Isso faz a Câmara de Comércio devia criar um portal. Sim, sim. Com as parcerias que deve fazer com as outras instituições congêneras aqui da sub-região, permitindo que as empresas nacionais possam efetivamente aceder às informações, fazer parcerias e com as instituições que estão aqui financeiras. Existem muitas instituições hoje em dia que são instituições regionais. Eu tenho orgulho de pertencer a uma delas. Exato, o BGFI Bank é uma instituição regional. O Ecobank é uma instituição regional. O Afriland First Bank também tem presenças muito importantes aqui na sub-região. Há bancos na Nigéria que têm representação aqui. Os empresários nacionais aproveitam isso. A Câmara do Comércio cria condições para efetivamente nós encontrarmos formas de entrar nesse mercado. Então as empresas nacionais estão de braços cruzados. Tudo que nós fazemos aqui é micro. Sim. Olha, o orçamento geral do Estado de São Mense é 150 milhões de dólares. Isto é o orçamento de uma empresa. Aqui no mercado encontramos uma empresa com esse orçamento. Então, nós não estamos no mercado, é que podemos dar a luxo de querer ter... Mas, por contrapartida, nós temos um potencial mercado que devemos explorar. Há uma pessoa que sempre defendeu isso, o Dr. João Gomes. Sempre defendeu, com muito respeito, que o nosso mercado é pequeno, mas nós somos vizinhos de um mercado gigante. Temos é que criar condições para entrar nesse mercado. Mas nós ainda não criamos condições. Falo muitas vezes com o senhor Lima, da Alexandria, que se conhece. Sim. É uma pessoa também que tem uma visão, domina muito o comércio internacional e por aí fora, e que várias vezes disse, infelizmente, isso é o que nós temos. São pessoas que têm a vontade de fazer, mas estão de braços atados. Pois. Eu encontro algumas empresas, inclusive aqui, que já começam a fazer alguns contatos, mas não têm apoios. Então, quando falamos em prestação de serviços, é isso que temos que fazer. E não vamos deixar essa responsabilidade só na mão do governo. Pois o governo só não consegue fazer. Não consegue, infelizmente. Conceição, a empresa agora filiou-se à Câmara com quais objetivos? Efetivamente com o objetivo de prestar seu serviço, de apresentar ou de contribuir, vamos dizer assim, para prestar serviço à sociedade civil e efetivamente ou indiretamente contribuir para o desenvolvimento do país. Uhum. O BGFI certamente pela mesma forma. Sim, o BGFI porque assim, nós no mercado sandomense, se estiver como está, não é só eu não digo para o BGFI só, as outras instituições para as outras também. instituições. Se estiver como está, nós não vamos fazer a nossa atividade como deve ser, no fundo não vamos ganhar dinheiro. Sim. E no futuro as instituições começam a ter problemas. Nós chegamos à conclusão que os empresários não estão organizados. Uhum. E se não estiverem organizados, não estão organizados, muitos não estão formados. E note-se, há muitas empresas que nós vemos hoje abre porta, amanhã fecha, por uma questão de organização. Uhum. E nós, membros, temos que dizer às pessoas que você, se tiver esse comportamento, vai ter problema. Vai ter problema, não é normal. E tudo isto faz parte da organização que o país tem que ter, que a Câmara de Comércio tem que ter. Olha, eu quero lhe dizer, por exemplo, jovens de Santo Mense estão a organizar, estão a criar
os bastionar para revisores oficiais de conta. A ordem. Isso é uma coisa muito importante. É muito importante. Mas imagina o papel que esta ordem vai desempenhar dentro do sector, para o próprio Estado, para a credibilidade do país, para nossas informações financeiras. Nós, bancos, quando recebemos dados financeiros de algumas empresas, aquilo fica de uma forma que não dá para avançar. Não dá para fazer a leitura. Não dá para fazer leitura. Mas, efetivamente, esta ordem vai ajudar o próprio governo, as empresas, a se organizar. Tudo padronizar, vamos dizer assim. São informações importantes que o país vai se organizando. Portanto, a mensagem que eu quero passar aos senhores da Câmara é que o tempo é outro. Estamos a mudar. As pessoas dizem que não se acontece nada no país, mas cuidado. Os jovens, mesmo aqueles que são velhos, mas há muitos que contribuem, como estava a dizer, a questão do Sr. John Gomes. São pessoas, são jovens também, têm cabelo branco, mas eu também já tenho alguns. Não é? Mas a sociedade está a mudar. Quer queira, quer não, o cenário é outro. Então, tudo aquilo que é nosso, que tem como interesse nacional, nós estamos a encarar de forma diferente. E é com esta forma de pensar que nós queremos transmitir a mensagem. Meus senhores, vamos organizar. Não adiem por adiar. Se tem um problema, chama-nos, a gente vem, nós discutimos o problema e chegamos à conclusão se efetivamente os argumentos que apresentam são justos para adiar ou não. Se não for justo, a gente deita por terra e a gente volta para frente que é caminho. E não importa qual é o presidente, porque não estamos aqui a apresentar lista nenhuma, porque as pessoas podem estar com a ideia. Não estamos aqui para dizer que a instituição precisa, a doutora Constância também disse que precisa, portanto, nós todos precisamos que a Câmara vá à frente. Já agora, quem é que são os candidatos? Eu sei que há três listas e não estou aqui para fazer publicidade para nenhuma delas, mas há a lista do atual presidente, né, que é o senhor Abílio Fonserico, meu amigo desde o Banco do Equador, nós trabalhamos juntos e tudo. É isso. Há outra lista que é do senhor Jorge Correia, não é? Conhece? Foi o recente presidente da Câmara de Cantagalo. Conhece o senhor Jorge Correia. Também é uma pessoa muito conhecida no mercado. E tem outra lista que é liderada pelo senhor Emílio, né? Portanto, eu conheço o senhor Emílio mais como do projeto Bambu. Não, é da Associação de Jovens Empresários e com iniciativa empresarial. Portanto, há três listas, portanto, como está a ver, e é na base dessas três listas. Até agora, não sei se há mais, acho que a essa altura também não pode existir, não é? Outra lista. Não, que o período de apresentação da candidatura já fechou. Porque assim, é importante que perceba, como o Dr. Castilho trouxe aqui, nós não estamos cá para defender nenhuma lista. Estamos aqui para, de alguma maneira, apelar à mudança de atitude. Apelar, vamos dizer assim, para ou despertar aos membros e às pessoas que efetivamente estão à frente da Câmara, que a Câmara ela precisa efetivamente de exercer o seu papel. Disse que não está a favor de nenhuma lista, mas de certa forma tem alguma preferência. Alguém que acha que será, no entanto, a cara da Câmara. Alguém que venha para revolucionar, podemos assim dizer. Natural. Não, é óbvio, não é? Nós vamos como pessoa lúcida para exercer esse direito, mas entenda, o meu papel é um bocado complicado. Eu represento uma instituição financeira e tenho que trabalhar com toda a gente, como é natural. E tenho uma lista de preferência porque eu tive a oportunidade de ver o programa e gostei, não quer dizer, mas o que quero dizer é que eu, independentemente da pessoa que vier a ganhar a presidência da Câmara, eu estou disposto a apoiá-los. Na perspectiva que eu disse que os meus objetivos continuarão a ser os mesmos. E depois outra coisa, a Câmara de Comércio não pode ser vista como os partidos, como nós vemos nas confusões políticas que estão aí. Não. Hoje há divergência de opiniões, como é natural, mas essa divergência de opinião não pode influenciar a gestão corrente da Câmara. Mas até é rico quando há divergência de opiniões. Mas é natural. É bastante rico, porque tem que haver, não podemos estar todo mundo do seu lado. Quer dizer, o que eu aconselho, inclusive, é o seguinte: hoje temos três listas, mas não importa a lista que vier a ganhar. Exato. Os outros membros da Câmara têm que apoiar a gestão no futuro da Câmara, porque é para o interesse nacional. Está a perceber? Sim. Estamos
eu digo, eu vou apoiar tal funcionário, mas ele perdeu. Eu vou dizer que não, porque eu já não quero saber da Câmara. Não faz sentido. Não faz a Câmara sentido. é nossa. Nós todos temos que estar associados para defender os interesses da Câmara. Sim. Inclusive, as ideias que eu tenho do outro lado, eu tenho que, se ele ganhou, eu tenho que transferir essa ideia para ele, para o sucesso da Câmara. Porque se ele tiver sucesso, nós todos ganhamos. Sim. Agora, toda a classe empresarial. Se a gente começa a brigarmos entre nós, porque não pode... Eu não quero ser presidente da Câmara. Não tem ambição também, não. Eu quero que, efetivamente, isto esteja organizado para que todos tenhamos terreno para trabalhar. É isso mesmo. Nós já vimos que perspectiva-se uma data de mais ou menos 3 meses, nós não vamos aceitar. Muito tempo. Não. Como membro, não vamos aceitar. E se for para fazer mais um abaixo-assinado e enviar para as pessoas, não vamos aceitar. Sim, mas já se sabe... pelo menos noticiou-se que é este tempo, ou que será mais ou menos este tempo. O que os membros fizeram para que não seja exatamente este tempo, para que as coisas aconteçam? Depois dessa reunião, as pessoas estão ainda desencontradas. Não tivemos ainda um cenário para sentarmos e discutirmos o problema. Falou-se de uma comissão, e gostei desta parte, de pessoas que já desempenharam algumas funções dentro da Câmara. Espero que essa comissão, de pessoas lúcidas, falou-se do antigo presidente da República, falou-se do meu amigo Toninho Aguiar, falou-se do senhor... quem foi outro presidente? São vários. Portanto, essas pessoas deviam, na minha ótica, muito honestamente, propor uma sindicância rápida de uma semana para saber efetivamente o que é que está a acontecer e, na base disso, em menos de 15 dias... Mas os membros estão à espera deste contato? Sim, mas eu estou à espera. Sim. Eu estou à espera. Ansiosos, né? Sim, mas caso não seja feito, talvez dentro de 15, 20 dias, o que vocês farão? Vamos trocar comunicações entre nós, vamos ver se nós vamos organizar uma comissão, vamos ter como responsáveis, sei lá, mas alguma coisa tem que ser feita, mas em 3 meses não é possível. A Câmara é que há muita coisa a ser feita, que nós vamos ainda esperar 3 meses. Esse país, como já está muito adiado, né? Não vamos adiá-lo mais, por amor de Deus. Porque, assim, a Assembleia que era para ser realizada em janeiro, deram-nos praticamente certeza da realização no dia 2 de março. Então, tudo já estava pronto, vamos dizer assim, para a realização da Assembleia. Né? Depois, menos de 12 horas, sinceramente, nós esperávamos que, pelo menos, ligassem aos membros, lhes informando. Porque quem não teve oportunidade de ver pela televisão, tinha que se deslocar para lá. Num temporal, né? Foi um dia de chuva e coisa. Isso deixa as pessoas efetivamente descontentes. Ainda mais descontentes quando não há uma razão clarificada, não sei se é a expressão, mas não pode ser, não é normal. Esse tipo de atitude. Claro, depois dos casos da Assembleia podia ser discutido. Exatamente, mas caso tivesse havido esse contato antes, meus senhores, não será mais realizada a Assembleia no dia 2. A decisão, ou seja, a vossa inquietação, o vosso comportamento seria alterado? Considerar a pessoa que ligou para mim é dizer para nós irmos e discutirmos esse problema lá no terreno. Sim. Seria ir lá no terreno. E nós, no terreno, qual é o problema? Meus senhores, lamentamos muito, mas em menos de 12 horas surgiu-nos esse obstáculo. Ok, qual é o obstáculo? Então, vamos explicar. Nós todos estaríamos juntos, né? Discutíamos o problema e, nessa altura, tomaríamos uma decisão. Sim. Porque existiria, obviamente, o quórum para o fazer. Agora, o problema é que, como foi? É que triste. Vamos dizer que dava-nos espaço de pronunciar. Sim. Não encontramos esse espaço. Não encontramos. Acha que essa falta de organização que referem o tempo todo faz com que outras empresas ou entidades não queiram filiar-se à Câmara? Não, eu acho que é um erro. Não, é isso não. Agora é que nós queremos mais pessoas para entrar na Câmara. E eu estou aqui justamente porque nós estamos aqui para dar nova cara e confortar as pessoas. O nosso objetivo é, as empresas têm-se que formar, nós temos que formar as empresas, temos que criar cenários próprios para integrar mais membros na Câmara. Mas o problema é assim, se a Câmara continuar a desempenhar o papel que vem desempenhar até aqui e de forma como tem estado a fazer, isso sim, ninguém estaria interessado. Exatamente. Agora, nosso objetivo é
quanto mais membros tiver a Câmara, e em todo o sector, presta atenção, Câmara de Comércio, Serviço, Indústria, Agricultura, é uma instituição. Hoje em dia, nós temos várias, inclusive há empresas que começaram a entrar de importância muito grande no mercado, como o Satocal. Doutor Castilho, já vai continuar, nós temos um telespectador em linha. Sim. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor. Célio Santiago. Célio, senhor Célio, bem-vindo ao nosso programa. Está a falar de onde? Trindade. Certo, a sua questão, por favor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o doutor Gilberto Castilho e a dona Conceição das Neves pela coragem em manifestar a sua indignação perante a Câmara de Categoria. Obrigada. Eu sou membro da Câmara do Comércio desde setembro de 2023, mas nunca recebi uma carta. É só para ver em que situação funciona a Câmara do Comércio. Não é hoje, não é se calhar há 1 ano, 2 anos que o doutor Gilberto Castilho, se calhar, está a tomar conhecimento daquilo que se passa na Câmara, mas eu sou uma das pessoas que posso testemunhar que eu, quando entrei na Câmara do Comércio em setembro de 2023, a Câmara já vivia a situação em que vive hoje. Nunca alguém teve a coragem de fazer aquilo que o doutor Gilberto Castilho e a dona Conceição está fazendo agora. Por isso eu quero mais uma vez agradecer pela coragem. Obrigada. Praticamente, em setembro, a minha empresa fará 10 anos como membro da Câmara do Comércio. E durante esse tempo, não sou eu como muitos membros, nós convivemos com muita irregularidade. Por exemplo, eu não vou poder enumerar agora quais são essas irregularidades, mas uma das coisas que me marcou muito é a criação da Câmara Franco-Meio do Brasil. Quando a Câmara consulta a Empresa do Brasil, nem temos convidado, nem o tempo foi informado. Temos que tomar conhecimento através de cada jornada. Eu acho muito normal isso. Só que, simplesmente, eu não vou poder enumerar muitas coisas que têm passado na Câmara do Comércio e tem sido muito comum. Por exemplo, dentro da Câmara, posso citar mais um exemplo, dentro da Câmara do Comércio tem muitas informações, mas nunca se realizou outro tópico. Exato. Para haver de conhecimento entre os membros. Eu não vou alongar muito, eu gostaria só como membro da Câmara do Comércio, eu gostaria só de pedir a intervenção do Ministério do Comércio, porque não sou eu, não é o Dr. Castilho, nem a dona Conceição, nem os membros que vão se calhar, resolver a situação que está na Câmara do Comércio, que é uma situação que já vem arrastando, que acontece esta parte, e só que as coisas estão cada vez pior. Por isso, eu também, convidado para a Assembleia do Estado no dia 2 de março, domingo eu recebi uma mensagem de um colega que disse que amanhã já não haverá a tal Assembleia. Quando, ao meu ver, tem uma situação que já vivia há muitos anos, e nós queremos aproveitar aquela Assembleia aqui, se calhar para colocarem as coisas que estão na Câmara. Porque nós vamos adiante, e nunca mais servir. A minha opinião é que, algo bem, temos que reunir. Por isso, a Câmara do Comércio é uma instituição pública, é uma instituição de estatuto público e é da tutela do Ministério do Comércio. Por isso, eu quero que o Ministério do Comércio interviste na Câmara do Comércio. Porque nesse momento não existe Câmara do Comércio. E um país sério, como o nosso, o setor privado não pode estar tirado a sua sorte. A depender de boa vontade do presidente da Assembleia ou da presidente da Sim. Claro. O país tem que ser uma... Sim, senhor. Sem dúvida, Por senhor isso, mais Célio. uma vez, eu peço a intervenção do Ministério do Comércio na Câmara do Comércio o mais rapidamente possível. Obrigado. Obrigado pela sua participação, senhor Célio. Boa noite.
Obrigado, meu amigo Célio. É mais um membro, né? Um membro da Sim, Câmara sim. Descontente, por sinal com as funções que a Câmara tem estado a desempenhar. Sim. Gostaria de fazer algum comentário a respeito? Sim. De facto, é um jovem, toda a gente aqui sabe tanto da bebida mesógena. Né? Eu recordo até que numa altura ele teve um problema, né, de coisa natural que aconteceu. Sim. E quais são os apoios que ele recebeu da Câmara, não sei. Portanto, isto também é a própria Câmara tem que advertir os membros de certas situações. Sim, para sim. não Estar a acompanhar de atenta. perto Sim, as sim. suas... ajudar, Sim, formações de sensibilizações, contratações de técnicos especialistas para vir seguir, por exemplo. O Hélio já podia, quem? Célio, né? Célio Quem sabe a Santiago. Câmara já poderia criar condições para que a bebida fosse internacionalizada, uma marca Exatamente. Exportada, né? mas não fizemos nada disso. Sim. Mas ele não emprega pessoas. Sim. Emprega. Pois é, gera mão Ele não de ajuda, obra. não paga imposto, paga. E tudo isto nós estamos a negligenciar. Pois. As pessoas começam, tiveram ideias, mas nós todos, a sociedade em si, tem que ajudar. Mas por vezes o problema de São Tomé é que nós temos um problema na estrada, o nosso passeio está com problema, e está mesmo na nossa vizinhança, a gente diz é o Estado. É o Estado, exatamente. Nós temos passeio. que acabar com esse tipo de coisa. O Estado, infelizmente, não pode fazer tudo. Sim. Não importa, o país é pobre. O déficit da balança comercial de São Tomé e Príncipe é extremamente negativo. Nós exportamos cerca de 5 milhões e tal de dólares contra 123 milhões de importação. Um déficit de 117 milhões sim. anuais. Sim. Quem suporta tudo isto? Que milagres o Estado. Nosso orçamento é financiado quase 80% pela ajuda externa. Portanto, se o sector privado organizado pode dar outra volta a este cenário. Agora, nós estamos a deixar que uma feira, não sei o que lá, internacional, se a direção do turismo não liderar com a esmola de E com muito esforço. outra empresa, com muito esforço, não se realiza. Não, sim. Mas quando se realiza uma feira internacional, o objetivo é de que, efetivamente, reverte a favor de toda a economia, de toda a população. Se o turismo vier a desenvolver, é toda a sociedade que ganha. sociedade que ganha, Então, nós falamos de serviço e não fazemos nada. Não formamos as pessoas para, efetivamente, capacitar as pessoas. Não, mas é tudo isto. Quer dizer, por vezes nós estamos a analisar o problema e estamos a deixar que é o Estado que tem que fazer isso. Eu acredito que o Estado, diplomaticamente, tem feito muito ao longo dos tempos. né? Independentemente de toda a gente que veio, né, os sucessivos governos que vieram, fizeram alguma coisa, bem ou mal. Não vamos culpar. Agora, o problema é que nós que estamos do outro lado, cruzamos o nosso braço a dizer o governo. Fica E estamos só à todos espera. na desorganização que temos. Isso tem que mudar, não é? Em quanto tempo é que os membros têm acesso aos demais, ou seja, ao nível mais alto da Câmara, de forma a dialogar, a colocar questões como essas? É assim, como eu disse, continuo a dizer, eu Estado, tenho conhecimento da existência da Câmara já há muito tempo. Mas é a primeira vez que eu estou à frente de uma instituição. Sim. Eu sempre fui quadro da instituição, exato. fui professor, Sim. depois fui quadro, por fora. Nunca tive a oportunidade de ser membro da Câmara de Comércio. Bem, mas no meu percurso de formação, portanto, muita coisa aprendi em termos de organização e como é que a sociedade civil, o papel que a sociedade civil pode organizar para efetivamente beneficiar a própria comunidade. É nesta ótica que, efetivamente, depois de estar à frente de uma instituição, decidi inscrever essa instituição na Câmara de Comércio. E também notei, efetivamente, que nós não temos terreno para trabalhar. Se efetivamente se a Câmara não tiver organizada. E é por essa razão que, efetivamente, eu escrevi. Portanto, sou muito recente. E a única coisa que eu sei é que, desde que eu escrevi na Câmara até então, a única coisa que começou-se a falar é que um dia vai haver eleições. Né? Eu até tenho uma pessoa na Câmara que é muito meu amigo, particular, muito amigo mesmo, que é o Dr. Cosme Brito, que é uma pessoa também muito dinâmica, vem falando comigo, eu pergunto-lhe algumas questões da Câmara e para aí fora, de algumas coisas que fazem, mas infelizmente não tivemos ainda a oportunidade num cenário, num plenário e tal, para discutir os problemas da Câmara, em que vamos chamar os quadros, não é, para cada um trocar as suas opiniões. Não tive, quer dizer, é pouco tempo. Pode dizer, sim. Março até agora são 10, 11 meses,
Aproximadamente um ano, pouco tempo. É na Assembleia que nós temos voz, né? É na Assembleia que é um espaço, vamos dizer assim, próprio para nós perguntarmos, para nossas dúvidas ou a nossa ansiedade, de alguma maneira, elas serem esclarecidas e respondidas. Então, é essa vontade de saber o que se passa e não sei o que vão adiando. Claro. Tá, então, essa ansiedade vai incomodando cada dia mais. Né? Nós estávamos, sinceramente, convictos que 2 de março nós vamos acabar com a nossa ansiedade. E depois, de alguma maneira lá é o espaço para nós opinarmos, é o espaço para nós sabermos, né? E de lá, bom, então elegemos um novo grupo que vai representar-nos, né? E dali ver efetivamente qual o programa que cada um tem. Dessa vez nós não vamos dormir. Dessa vez nós não vamos deixar a Câmara, as pessoas que estão à frente, sem efetivamente dar-nos esclarecimento das coisas, ou essa vontade de sentir a Câmara com algum dinamismo aceitável. Alguma coisa aceitável. O senhor Célio falou de realização de workshops que a Câmara tem uma série de membros formados, mas que nunca se realizou um workshop, uma sessão assim talvez mais aberta, de forma a esclarecer dúvidas ou então de deixar com que os outros também colocassem as suas questões. Acha que há mesmo necessidade da realização destes eventos? Mas sim, obviamente que sim, porque ali nós sabemos que é um espaço de oficinas, né? Um espaço de oficinas onde não é o ramo efetivamente que a minha empresa ela atua no mercado, é importante também saber que este grupo de empresa que tem esse tipo de atividade, elas podem responder também às minhas necessidades. Então é de perceber também o que é que outros membros fazem, é um espaço de aprendizagem, não deixa de ser, é um espaço de partilha, é um espaço de troca, é bastante necessário haver este tipo de atividade. Fala-se de empreendedorismo. Existem vários jovens que estão interessados em entrar para este ramo. Acha que a realização destes workshops, ou se não de palestras, de coisas desse tipo, levaria os jovens a estarem mais claros ou mais abertos ao que realmente quisesse fazer? Sim, naturalmente. E em vários domínios. Vamos imaginar que há uma linha de crédito para estimular uma determinada área de atividade. E aqui pode ser N área de atividade. E o próprio governo, a Câmara de Comércio, por aí fora, chegaram à conclusão que vamos colocar essa linha de crédito a favor dessas empresas. Mas não é só colocar a linha. Nós temos que formar. Instruções. Temos que formar, temos que ver como é que se elabora um pequeno estudo de viabilidade, não é? Então, a Câmara pode desempenhar esse papel. Você, é jovem, está naquele ramo de atividade, nós vamos organizar um workshop, um cenário de formação, com empresas que integram a própria Câmara. Hoje em dia, já temos quadros nacionais que podem fazer. A doutora São disse que tem uma empresa jovem de consultoria que pode elaborar. Eu conheço outras também, que por aí, que também exerçam a mesma atividade. Organizar com essas empresas que organizam seus workshops, formam essas empresas antes de conceder a linha de crédito. É muito importante. E é uma questão muito importante, quando fala-se de tudo isto deve fazer parte. O novo presidente deve apresentar um plano de atividade que deve ser aprovado na Assembleia, com um orçamento, para nós aprovarmos. Nesse plano de atividade, durante o ano, o presidente vai dizer o que é que ele vai fazer, quantos workshops, quantas visitas, quantas palestras, debate de algum tema. Quando se publicou aqui o IRS, não é o papel da Câmara também formar os seus membros de como lidar com esse comportamento? Hoje estamos com um plano de contas que data de 1993, foi publicado em 1994, que é o CAM. Hoje. Ela não precisa de ser atualizada. Como é que qual é a dificuldade que os comerciantes, os homens têm para lidar com esse plano? Portanto, há um conjunto de obstáculos naturais que é o papel da Câmara, ajudar os seus membros a resolver. E ajudando os seus membros, ajudam também os outros, porque nem todos os empresários são membros da Câmara. Não fazem porque não têm interesse de fazer.
Mas na altura em que a sociedade se organizar, as pessoas dizem, não, epa, se eu for membro da Câmara, eu vou beneficiar desta formação, eu vou beneficiar desses apoios e por aí fora. Mas tal e qual, como eu disse anteriormente, quando tal qual está, não vale a pena. Portanto, a Câmara tem que ser uma Câmara ativa, dinâmica, com programas bem definidos, alerta aos problemas de evolução do próprio mercado, porque esse mercado de hoje não é o mercado de há 10 anos atrás, o mercado tem estado a evoluir. Portanto, a Câmara tem que ter esse pressuposto todos. A Câmara, inclusive, poderia ter um boletim informativo. Qual é o ambiente de negócio que tem o país? Eu chego nesse mercado, eu quero me investir numa determinada área, mas qual é o ambiente real de negócio? Porque onde cada um pode buscar as informações estatísticas, não é? O número de população, o número de exportação, enfim, esses elementos para a elaboração de um estudo. Não, a Câmara não tem nada disto. Pelo menos nós não percebemos. Pois é, não conhece. E assim como existe. Acredito que existem muitos que não conhecem a Câmara. Vê ali a Câmara e confunde com Câmara... não, fica assim, mas é verdade, não conhece a Câmara do Comércio. Isso é real. A Assembleia que era para ser realizada no dia 2 não se realizou, outras não foram realizadas. Caso já tivesse sido realizada, a esta hora, a nova direção já estaria a trabalhar. No entanto, acham que teria de igual modo a oportunidade de poderem conversar ou se não exporem as vossas dúvidas? Sim, como eu disse, o desafio está lançado. A sociedade de Santo Tomé está a mudar. Os quadros estão a ocupar os seus lugares. Os quadros jovens estão a vir. Outros, inclusive, estão ainda no desemprego. E não vão estar no desemprego para toda a vida. Sim. Vão ter que fazer guerra. Não. No bom sentido. Então, é dizer, quando eu digo fazer guerra, é dizer às pessoas, para que eles se organizam, criam postos de trabalho, porque nós precisamos trabalhar. Sim, precisamos contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Não é? Portanto, nós não podemos ficar aqui com o braço cruzado quando temos trabalho para fazer. E a Câmara tem esse papel. Quando se diz, vamos resolver o problema, não existe, temos empresa de pesca em Santo Tomé, por enquanto, mas temos mar aqui por todo lado. Temos um país fértil, importamos tudo, quase tudo, não é? Portanto, há N problemas que nós podemos resolver e quando vamos avaliar a quantidade de apoios e donativos que o país recebe e que não conseguimos fazer nada, e vamos pedir até quando? Toda a gente que vem para Santo Tomé, incrível que pareça, o país é lindo, tem mar, tem uma agricultura fértil, pessoas simpáticas, fome, as pessoas são simpáticas, mas nós temos um problema que é o desenvolvimento. O país tem que ser autônomo, não podemos ficar toda hora a pedir. Santo Tomé passou a ser um mendigo natural. Sim, o país passou a ser mendigo, mas temos condições hoje, eu digo com muito orgulho, o país tem condições de autossubsistir. Mas agora, o problema é que nós estamos a colocar essa responsabilidade sempre do outro lado. E é uma questão. Aqui eu vou fazer uma bocada de provocação. É provocação. É uma provocação. Os quadros nacionais, na sua maioria, quando chegam ao país, querem estar a trabalhar para o Estado. Exatamente. Por quê? Porque criou-se o vício de que para trabalhar para o Estado é estar num partido político qualquer. Eu estou nisto, naquilo, então eu tenho aquela forma de lá chegar. A Câmara tem que acabar com isso. A própria Câmara tem que... Não é acabar, é ajudar a acabar. Ajudar a acabar, pois é. Nós temos que dizer que temos quadros. Hoje em dia, sim, temos. Por exemplo, para mim, para gerir uma empresa, tem que ser por capacidade própria. Não é porque eu pertenço ao partido A ou ao partido B. Não, isso para mim não é correto. Quer dizer que temos que começar a dizer, a sensibilizar as pessoas. Não é acabar, é sensibilizar as pessoas. De que para gerir nós temos essa empresa para gerir. Quais são as pessoas que têm condições de o fazer? Apresenta a sua candidatura, apresenta o seu projeto, que vai ser avaliado. Porque só assim podemos pedir contas. Porque da forma como está hoje, és minha amiga, entraste com a tira, amanhã eu digo, não, você vai gerir. Que responsabilidade? Vamos chamar a responsabilidade a quem? É o que nós assistimos, não é? Portanto, mesmo a gestão da coisa, porque se a gestão da coisa pública também não tiver assim, ser bem feita, nós, os privados, também não teremos terreno para fazer não teremos espaço. Portanto, tanto aquilo que é a gestão da coisa pública, a gestão da coisa privada, tem que ser feita. Numa empresa, por exemplo, alguém vai dizer que eu decido só para ser diretor de uma empresa?
Pois é, preciso... Não pode. Eu vou ver uma empresa como a Gabi, não sei o que lá, qualquer pessoa diz, eu quero ser diretor da Gabi, porque eu sou amigo do Sr. João. Por exemplo, quer dizer, vou buscar o exemplo, portanto, não deixa de ser uma empresa que a gente tem com muito respeito, não é? Sim. Tá? Tem que ter capacidade. A pessoa tem que provar que tem capacidade para fazer. Tem que apresentar um projeto, a gente tem que analisar o que é que o senhor vai fazer. Não é isso que fazemos. Portanto, temos também que lançar esse desafio. Para os quadros começarem a fazer o seu trabalho de casa, quando quer efetivamente ascender a um cargo, conquistar o seu lugar. Sim. Não é? Portanto, se está a acompanhar o nosso programa, saiba que estamos a falar da problemática à volta da Assembleia Geral da Câmara do Comércio. Estão cá nos estúdios da televisão o Dr. Castilho, Felisberto Castilho e Conceição Neves, que são os dois membros da Câmara do Comércio. Dr. Castilho, talvez para finalizarmos, se fosse governo, que medidas é que adotaria com relação à Câmara? Dificilmente serei. Tudo bem. Dificilmente. Tudo bem. Dificilmente. Mas pronto, eu acho que o setor, temos é que dar uma atenção muito especial ao setor privado. A parceria público-privada tem que existir. Na medida em que alegou-se para o segundo plano aquilo que é o setor privado e toda a responsabilidade ficou centralizada no Estado, na pessoa do Estado. O Estado são pessoas, o governo são pessoas, e nós já assistimos que há pessoas que entram e saem. As instituições têm que ficar. Temos é que criar condições para que efetivamente as coisas perdurem para o futuro. Não podemos permitir que meia dúzia de pessoas é que vão decidir o futuro de tudo. Não. Toda a comunidade, toda a sociedade civil tem que dar as mãos de forma muito unidas para que efetivamente, porque o país é nosso. E com muito orgulho eu digo, o país é nosso. Os quadros estão a chegar. Nós estamos a politizar tudo, hoje em dia há divisões, porque eu agora não vou dar com a doutora Sam, porque ela é de lá. Não. Não importa em que... Nós temos que criar, inclusive, ambiente de trabalho para permitir que pessoas de diversos partidos se unam para trabalhar juntos. Isso é que tem que existir. Porque o país é pequeno, 180 mil de população, mas temos que estar devidamente unidos. E isto, portanto, é o meu apelo para o bem de todos, sem exceção. Conceição, gostaria também de deixar um apelo de forma a finalizarmos o nosso programa? Bom, o apelo, vamos dizer que é complementando o que o Dr. Castilho traz, dar, vamos dizer assim, um espaço ao setor privado e para contribuir, vamos dizer assim, para a dinamização da economia e diretamente o desenvolvimento do nosso país. Portanto, como eu já havia anunciado anteriormente, falamos da problemática à volta da Assembleia da Câmara do Comércio. Recebemos nos estúdios da televisão o Dr. Castilho, Felisberto Castilho, que é membro da Câmara, e também a doutora Conceição Neves, que igualmente é membro da Câmara. Desta forma, pomos ponto final a mais uma edição do programa Linha Direta. Esperamos contar com a vossa participação na próxima edição. Boa noite.